Super-Homem, o Homem de Aço número 12, foi publicado aqui em fevereiro de 2000, então já quando os formatinhos estavam com o pé na cova. Eu já não acompanhava o Super-Homem faz tempo e tal, mas eu vi no sebo essa revista por R$ 3, o Super Cyborg na capa, falei, deixa eu testar e tal. E dei sorte porque acaba sendo uma história fechada em 4 partes nessa revista aqui. Acho que a revista Super-Homem estava fazendo uma mudança de equipe criativa e o Ron Marz escreveu essas 4 partes, né, uma para cada revista, das 4 revistas mensais americanas Super-Homem, nesse mês de transição, assim, entre uma equipe e outra tal. E aqui ele pega o tema da cidade de Kandor, mas é a Kandor pós-crise. Até a Era de Prata era para ser aquela cidade kryptoniana reduzida tal. No pós-crise, o Super-Homem para ser o único sobrevivente de Krypton, então eles tinham desencanado a cidade, mas acho que pelos anos 90 eles reinventaram como uma cidade que um vilão tinha criado em outra dimensão para aprisionar um monte de gente e do ponto de vista da nossa dimensão ela parecia como uma cidade engarrafada que o Super-Homem pegou para proteger e tal. Aí um dos prédios da cidade aparece lá no meio do Metrópolis, enquanto o Super-Homem e a Lois Lane estavam passeando. Tem lá um monstrão dentro que ele derrota. E aí o Super-Homem vai atrás de um amigo dele que é da cidade para tentar entender o monstrão e ver o que está acontecendo. Aí eles descobrem que vai parecer um salvador lá, alguém de fora prometendo tirar o pessoal da cidade. Então o Super-Homem vai conversar lá com o amigo dele, cientista, que tem um método de enviar algumas pessoas para dentro da cidade e depois retirar tal. Então aqui fecha a primeira parte. Aqui a seção de cartas. Aí uma das coisas que eu noto nesses formatinhos final, esse daqui em especial, é que a qualidade gráfica da editorial da Abril já estava muito ruim nessa época, né? Você vê essa seção de carta aqui, tudo com as bordas de texto colada, essa imagem super estourada que eles devem ter pego da internet da época. E falando em imagem estourada, as imagens dessa edição estão meio borradas, elas lembram muito aquelas revistas que a Brainstorm publicava nos anos 2000. Eu desconfio que eles deram uma errada aqui na impressão, ou estava naquela fase também de transição entre fotolito e arquivo digital, eles não tinham os arquivos digital disso, né? Porque no final dos anos 90 você tinha que mandar pelo correio os CDs. Eu acho que eles escanearam a edição americana, tem toda a cara assim de scan, porque se você olha de perto a arte tá meio, não tá precisa assim. Então, acho que na época a gente não notava tão conscientemente, né? Mas nosso subconsciente entendia que algo estava errado assim nessas edições, tal. Então também prejudica assim. Bom, e aqui ele vai lá com esse amigo alienígena, mas essa menina aqui que não enxerga nessa cidade para conversar com esse cientista, tal. E vai lá, tem o pai desse amigo do Super-Homem, que é o governante e tal. E depois vai descobrir que na verdade esse cientista é o Super Cyborg que tá lá, tinha sido derrotado antes, daí ele ficou vagando entre dimensões e acabou nessa cidade aqui. Então ele vai usar isso como uma forma de derrotar o Super-Homem. Ele vai assumir o visual do Super-Homem, matar o líder da cidade para todo mundo pensar que foi o Super-Homem mesmo e aprisionar ele. E a ideia é ele construir algo que vai materializar essa cidade Kandor inteira em cima de Metrópolis, destruindo as duas, né? Então aí ele completa a vingança dele com o Super-Homem destruindo Metrópolis e tal. Aí só aqui no final da terceira parte que ele assume a identidade dele. Aí todo mundo acha que o Super-Homem que matou o líder e tal, então aqui ele vai dar um jeito de usar com a ajuda da amiga dela, sair da cidade, porque o lance é que nessa cidade o Super-Homem estava longe do Sol, então quanto mais tempo ele fica, mais ele estava fraco tal. E aqui na luta final contra o Super Cyborg ele vai quase perder, porque ele estava ficando fraco tal. O que dá certo é que quando abre a fenda dimensional para Kandor cair em cima de Metrópolis, também aparece o Sol da Terra, né?
Aí dá uma recarregada nos poderes do Super-Homem e ele derrota lá o Super Cyborg. E aí, essa é a parte mais legal da história, assim. Ele até fala assim, pô, eu devia te matar, só que eu jurei nunca matar ninguém, então só vou te jogar aqui nessa fenda dimensional pra você ficar mais um tempo perdido entre as dimensões. Aí ele volta aqui pro encontro da Lois Lane e tal. Assim, não tem nada muito especial nessa história, mas ela é divertida de ler. Eu acho que o lance disso aqui é que se fosse uma história até os anos 70, assim, eles encaixavam tudo isso numa edição só. E às vezes isso deixava mais memorável e tal. Mas a gente tem um pouco isso quando Abril pegava e conseguia empacotar tudo numa edição só, né? Então se de repente você vê esse formatinho flutuando por aí e tal, né? Normalmente a gente não valoriza muito, mas esses formatinhos do final dos anos 90, começo de 2000, mas esse aqui em especial vai ter uma história fechada.